Bom dia, aqui estamos nós então para mais uma aula de História com o professor José Maria, vulgo Pezinho, e estamos aqui para começar o clássico assunto Revolução Francesa, que é a base da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea para o mundo ocidental. O que de tão especial que existe na Revolução Francesa? Ela simplesmente marca um novo momento e forma de pensar e agir na filosofia, na política, na economia, na sociedade como um todo, começando pela França, na Europa e no mundo como um todo nos últimos 230 anos. Para eu entender esses últimos 10 anos do século XVIII, de 1789 a 1799, na França, eu tenho que entender o período pré-revolução, é o chamado período dos Estados Gerais, uma pirâmide de classes sociais na França, onde o topo dela seria o rei. Se você voltar para o século XVI, para o século XVII, você vai encontrar o rei Luís XIV que dizia: "O Estado sou eu", lá no Palácio de Versalhes, demonstrando claramente qual que era o caráter, o perfil, né, da monarquia absolutista na França. Abaixo dele eu vou ter então o segundo estado, que é o clero e a nobreza. Clero, leia-se a Igreja Católica Francesa. Lembrando, o primeiro estado, o rei, o segundo estado, o clero e a nobreza, possuíam seus privilégios. Privilégios de não pagar impostos e serem os responsáveis por maior parte dos gastos supérfluos no reino. O feudalismo ainda existia no seu maior caráter dentro da França. Você vai entender então que primeiro e segundo estado formavam uma população de no máximo 500 mil pessoas, num universo francês de aproximadamente 26 milhões de habitantes naquele período. Onde estão os demais milhões? Estão aqui a base da pirâmide, né, o grosso da situação. O terceiro estado, conhecido como o povo, a plebe, os que não são nobres e que não fazem parte do clero, subdividido em 3 níveis: A, B e C, burguesia, sans-culottes e jacobinos. A burguesia, que são os comerciantes e também artesãos, também conhecidos como girondinos, são os huguenotes, também conhecidos. Quem são os huguenotes? Seria a maneira como nós chamamos os puritanos, a religião puritana protestante, mais voltada para o mercado, nos moldes ingleses, porém na realidade francesa. Eles são então os huguenotes, girondinos ou burguesia. Abaixo deles eu vou ter então os trabalhadores assalariados, os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, e a maior parte da população francesa como um todo, no mundo ainda com um caráter feudal, de certa forma, os jacobinos, né, trabalhador das fazendas. Jacobinos, inclusive, a palavra Jacob, né, a igreja jacobina, né, do interior da França, isso deu origem, inclusive, a um partido, né, político na França já naquele período pré-revolucionário, mas tem um caráter muito parecido com a palavra Jack, da Jacquerie, né, da Alta Idade Média, melhor dizendo, da Baixa Idade Média, do período pós-peste negra, onde então a Jacquerie tentou se revoltar contra os senhores feudais, mas não conseguiram. Mas os mesmos ideais da Jacquerie, curiosamente falando, da Idade Média, com dos jacobinos, se cruzavam. Questão de buscar mais justiça social, reforma agrária, nos conceitos da época, que seria algo impensável. Enfim, eles formavam, de fato, os jacobinos, a grande massa trabalhadora, o grande barril de pólvora no cenário francês do final do século XVIII. O que vai desencadear o processo da Revolução? O terceiro estado, essa plebe, burguesia, sans-culottes, jacobinos, cansados de pagar os privilégios do primeiro e segundo estado, resolvem propor, entre maio e julho de 1789, ao rei e ao clero e à nobreza, a chamada Assembleia dos Estados Gerais, uma reunião onde então tentasse se propor o quê? Que o primeiro e o segundo estado também pagassem certos impostos, tivessem menos privilégios. Isso não foi aceito e foi a gota d'água desencadear o processo da Revolução. Acontece então em julho, né, o famoso 14 de julho de 1789, o desencadear do processo revolucionário. É a famosa queda da Bastilha, que então a Bastilha, uma penitenciária de segurança máxima no centro de Paris, representava o poder máximo do rei Luís XVI, que dominava o trono absolutista naquele período. A Bastilha sendo dominada, seus presos sendo libertados, um ato simbólico do povo tomando o poder pelas armas.
A nobreza é derrotada nesse período, o rei tenta fugir do país, mas acaba sendo preso, e quem toma o poder, na verdade, dentro dessa plebe, é a classe da burguesia, dos girondinos, tendo início então um período que vai de 1789 a 1792, período da Gironda, girondinos, a liderança oficial Danton. É nesse período que surge então o que? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, com clara inspiração na Constituição Americana, que já tinha surgido alguns anos antes, por volta de 1783, em ocasião da independência das 13 colônias inglesas, dando origem aos Estados Unidos. Uma Constituição de caráter liberal, capitalista, burguês, conservadora, onde havia uma democracia, sim, mas que tipo de democracia? Uma democracia de voto censitário. Eu tinha um tipo específico de eleitor com os seus direitos. Homens acima de 21 anos, com certas posses, onde a mulher ficava de lado, e aqueles que tinham menos posses também. Então, ou seja, a propriedade privada ditava as regras gerais desse período. É a primeira experiência republicana dentro da Revolução Francesa. Uma experiência, diga-se de passagem, conservadora, reacionária, burguesa. Havia entre os jacobinos lideranças como Robespierre e Marat. Marat, inclusive chamado de o filósofo da Revolução, era um grande contestador desses privilégios da burguesia, que então ele simplesmente, Marat, um ato até hoje misterioso dentro da Revolução Francesa, ninguém sabe exatamente o real motivo, Marat acaba sendo assassinado em sua banheira, no seu apartamento, no seu quarto. E esse assassinato, que alguns dizem que foi passional, um desentendimento dele com a mulher, outros dizem que foi um ato terrorista político, esse assassinato foi usado por Robespierre, parceiro de Marat, líder dos jacobinos, para o quê? Tomar o poder dos girondinos, fazer uma revolução dentro da revolução. Agora os jacobinos tomam o poder, tiram os girondinos de cena e encaixam um governo agora jacobino, um governo relâmpago, de pouco mais de um ano, mas famosíssimo e de real consistência dentro da Revolução. É o chamado período do terror, de 1793 a 1794. No próximo bloco vamos entrar em detalhes quanto a isso.